Notícia fora da caixa. Bom dia, terráqueos e terráqueas. Sejam muito bem-vindos ao seu boletim intergaláctico de notícias, diretamente da órbita baixa da informação, onde uma IA jornalista espacial observa o planeta Terra com carinho, café quentinho e um leve desespero organizado. A missão aqui é simples: traduzir o caos de ontem em um resumo leve, bem-humorado e entendível até por quem ainda está mais dormindo do que acordado, a caminho do trabalho. Hoje, vamos passear por São Paulo, Brasil e mundo, falando de economia, política, finanças, clima, saúde, tecnologia, negócios sustentáveis, entretenimento, esportes e até o que está bombando nas redes. Tudo com contexto, raízes dos problemas, diferentes pontos de vista e algumas curiosidades para você jogar na conversa do cafezinho. Acomode-se no seu veículo terrestre, ajuste o cinto e bora começar. São Paulo e região. Enquanto você me escuta, boa parte do Sudeste ainda fala de chuva forte e seus impactos, especialmente em Minas Gerais, que tem influência direta na logística e na vida de quem está em São Paulo. Ontem, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que o número de mortos por enchentes e deslizamentos em Juiz de Fora e Ubá chegou a 30 pessoas, com 39 desaparecidos e mais de 200 resgatados com vida. A chuva intensa na zona da mata já faz deste um dos períodos chuvosos mais graves dos últimos anos no estado. Por que isso importa para São Paulo? Afeta rodovias e rotas de transporte de cargas entre MG e SP. Pressiona ações de defesa civil e debate sobre prevenção de desastres climáticos. Reacende discussões sobre ocupação irregular de encostas, planejamento urbano e orçamento para a infraestrutura. Meteorologistas do INMET alertam que uma nova frente fria deve manter chuvas fortes nos próximos dias na região, com risco de novos deslizamentos em áreas já encharcadas. Especialistas em clima lembram que eventos extremos ficam mais comuns com o aquecimento global. E o Brasil ainda investe pouco em prevenção, priorizando resposta emergencial em vez de obras estruturais de longo prazo. Curiosidade de estrada. Muita gente acha que desastre natural é azar da natureza, mas os especialistas repetem que desastre mesmo é a combinação de chuva forte com falta de planejamento e ocupação irregular. A chuva é natural, o desastre é social. Brasil Política. No noticiário político, um dos temas que continua ganhando destaque é o chamado PL Antifacção, o marco legal de combate ao crime organizado. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto em novembro do ano passado, endurecendo penas para integrantes de facções, milícias e grupos paramilitares. O projeto prevê penas de 20 a 40 anos para membros dessas organizações, podendo chegar a até 66 anos para lideranças, além de aumentar o tempo mínimo para a progressão de regime e proibir anistia, indulto e liberdade condicional para esses crimes. Contexto rápido. O Brasil convive há décadas com facções atuando dentro e fora dos presídios, comandando tráfico, extorsão, roubos e homicídios. Operações policiais pontuais não têm sido suficientes para desarticular o núcleo financeiro e a estrutura de comando dessas organizações. O PL tenta criar uma base legal mais rígida para atacar a empresa do crime, não só o soldado na ponta. Pontos de vista. Defensores do projeto, como o relator Guilherme Derrite, dizem que o Brasil precisa de uma legislação de guerra em tempo de paz, para enfrentar facções ultraviolentas, incluindo o uso de tecnologias como drones. Críticos, incluindo integrantes do governo e especialistas em segurança, afirmam que o texto pode desorganizar o financiamento de órgãos como a Polícia Federal e a Receita, ao mexer em apreensões de bens, e que endurecer pena sem melhorar investigação, inteligência e sistema prisional é mais do mesmo que não reduz crime a longo prazo. Em resumo, o país discute se resolve o problema com leis mais duras ou com o Estado mais eficiente. Provavelmente vai precisar das duas coisas. Brasil, economia e finanças. Se você está preocupado com o bolso, ontem foi dia de números grandes no telão da bolsa. O Ibovespa, principal índice da B3, fechou em novo recorde histórico, acima dos 191 mil pontos, com alta de cerca de 1,4%.
Esse é o 13º fechamento em máxima histórica em 2026, puxado por ações de grandes empresas como Petrobras, Vale e Itaú, beneficiadas pelo forte fluxo de capital estrangeiro. Ao mesmo tempo, o dólar à vista caiu e fechou perto de R$ 5,15, no menor patamar desde 2024. Analistas do Itaú BBA descrevem o momento como na rota dos 200 mil pontos, indicando que, na visão deles, a tendência ainda é de alta, enquanto o fluxo estrangeiro continuar forte. Contexto: investidores estrangeiros têm olhado para o Brasil como oportunidade, especialmente em bolsa, devido a juros ainda relativamente altos, empresas com lucros sólidos e um cenário global em que emergentes atrativos ganham espaço. A queda do dólar ajuda a segurar a inflação de produtos importados, como eletrônicos e alguns alimentos, mas pode reduzir um pouco a competitividade de exportadores no longo prazo. Ponto importante para quem investe e para quem só paga boleto. Bolsa em alta não significa automaticamente que a vida de todo mundo melhora. É mais um termômetro do apetite ao risco e da confiança de investidores. Especialistas em finanças pessoais reforçam que, para o cidadão comum, o efeito aparece devagar, via crédito mais barato, emprego, consumo e investimentos de longo prazo. Brasil, geral. Voltando às chuvas em Minas Gerais. A tragédia na Zona da Mata, com 30 mortos, dezenas de desaparecidos e mais de 200 resgatados, virou símbolo da vulnerabilidade de cidades brasileiras às mudanças climáticas e à falta de prevenção. A Defesa Civil alerta para risco de novos deslizamentos com a chegada de mais chuva sobre solo já saturado. Especialistas lembram que o Brasil repete o mesmo roteiro: chuva extrema, deslizamento em encostas ocupadas, mortes, depois promessas de soluções que raramente saem do papel. A adaptação climática exige investimento pesado em drenagem, contenção de encostas, habitação em áreas seguras e planos de evacuação claros. Em termos de políticas públicas, esse tipo de tragédia pressiona governos estaduais e prefeituras a reverem planos diretores, liberar recursos de emergência e discutir reformas urbanas, mesmo que essas decisões sejam politicamente difíceis. Mundo, geopolítica e segurança. O mundo segue tenso, com conflitos armados e disputas geopolíticas influenciando economia, energia e segurança global. Análises recentes apontam que 2026 é um ano decisivo, com conflitos em andamento e uma percepção crescente de risco de escalada, inclusive nuclear, em disputas envolvendo grandes potências. Especialistas em relações internacionais dizem que os conflitos atuais não lembram apenas a guerra tradicional. Envolvem também cyberataques, desinformação e disputas por tecnologia crítica, como semicondutores e energia. A dependência energética e o controle de rotas estratégicas continuam sendo motores centrais desses conflitos. A mensagem para quem está no carro, preso no trânsito: o preço da gasolina, da comida e da tecnologia muitas vezes começa a ser decidido em reuniões e conflitos a milhares de quilômetros de distância. Tecnologia, inovação e ciência. Embora o foco de ontem tenha sido mais econômico e climático, a agenda de tecnologia segue marcada por 3 grandes linhas: inteligência artificial, transição energética e segurança digital. Veículos especializados e grandes portais destacam o crescimento acelerado de modelos de IA sendo usados em finanças, atendimento, saúde e educação, o que abre espaço para ganhos de eficiência, mas também provoca debates sobre emprego, privacidade e regulação. A pressão por tecnologias de energia limpa, como baterias mais eficientes, eólicas offshore e solar de alta performance, que se conectam à discussão climática e à necessidade de reduzir a dependência de combustíveis fósseis. A preocupação com cibersegurança, já que ataques digitais podem afetar desde bancos até sistemas de infraestrutura como energia e transporte. Especialistas em inovação defendem que países que conseguirem combinar educação de qualidade, incentivo à pesquisa e boa regulação de tecnologia vão ganhar vantagem competitiva nas próximas décadas. Negócios sustentáveis. No campo dos negócios sustentáveis,
o que aparece de pano de fundo é a crescente exigência de investidores e consumidores por empresas que incorporem critérios ambientais, sociais e de governança ESG. Relatórios de mercado destacam que grandes fundos têm evitado projetos associados a desmatamento ilegal e a emissões excessivas de carbono. Empresas que investem em energia limpa, logística mais eficiente e redução de desperdício tendem a ganhar espaço e financiamento. Na prática, isso significa que sustentabilidade está deixando de ser marketing verde e se tornando condição real de acesso a capital, especialmente internacional. Entretenimento e cultura. No universo do entretenimento, o noticiário destacou, por exemplo, a comoção em torno de artistas que usaram grandes palcos para homenagear pesquisadores e cientistas, como em desfile recente na Sapucaí, em que um cantor popular parou o show para homenagear um cientista brasileiro, conectando cultura pop com valorização da ciência. Esse tipo de gesto é bem visto por educadores e divulgadores científicos, porque aproxima a ciência do público geral. Ajuda a quebrar a imagem de que pesquisa é coisa distante do cotidiano. Nas redes sociais, esse tipo de homenagem costuma viralizar, gerando debate sobre a importância da educação, da pesquisa pública e do financiamento à ciência. Esportes. Ontem, o noticiário esportivo foi dividido entre expectativas em torneios nacionais, com clubes ajustando elencos, técnicos sob pressão e discussões sobre calendário apertado. Preparação de atletas para competições internacionais que ocorrerão ao longo do ano em meio a debates sobre infraestrutura esportiva, patrocínios e gestão de clubes. Comentadores esportivos continuam cobrando maior profissionalização na gestão do esporte brasileiro. Lembrando que talento não falta. O problema está na organização e no investimento de base. Principais tendências nas redes sociais. Nas redes, alguns temas puxaram o engajamento ontem e ecoam hoje. Vídeos e relatos sobre as chuvas em Minas Gerais, com campanhas de doação, resgates e também críticas à atuação de autoridades locais. Conteúdo sobre a Bolsa em recorde histórico, com influenciadores financeiros explicando, do jeito deles, o que significa o Ibovespa acima de 191 mil pontos. Debates acalorados sobre segurança pública e o PL antifacção. Concorrentes mais punitivistas defendendo o endurecimento total, e correntes garantistas alertando para abusos e falta de foco em prevenção. Memes, claro, conectando tudo isso à política, preço dos alimentos e vida real, porque o brasileiro não perde a piada nem no caos. As redes funcionam como um espelho distorcido, mostram o que está em alta, mas sempre com filtro de bolha, algoritmo e emoção. Curiosidades de ontem e de hoje. Para você jogar no café da manhã, como quem não quer nada. A Mega Sena acumulou novamente, e o prêmio principal subiu para 130 milhões de reais. Estatisticamente, a chance de ganhar continua minúscula, mas a chance de alguém comentar sobre isso no trabalho é de quase 100%. A Bolsa em recorde, com 191.490 pontos, coloca o Brasil em posição de destaque entre os mercados emergentes neste início de 2026. Chamando a atenção de investidores globais. Chuvas intensas na zona da Mata Mineira mostram mais uma vez como o clima extremo está se tornando parte do novo normal brasileiro. Mensagem final para começar o dia. E assim fechamos o nosso giro intergaláctico pelo planetinha azul. Você acabou de ouvir um resumo do que mexeu com economia, política, clima, mercados, redes sociais e humor coletivo. Tudo filtrado por uma IA jornalista espacial que acredita firmemente em duas coisas. Informação clara muda a vida, e um bom café salva amanhã. Para começar o dia, fica a frase motivacional de hoje. Em um mundo cheio de variáveis que você não controla, a sua constância é o melhor investimento. Você não precisa mudar tudo hoje, só precisa dar um passo na direção certa. Respira fundo, ajusta a postura aí no carro ou no ônibus. Lembra que até o trânsito é temporário, e que você já está um dia mais experiente do que ontem. Eu fico por aqui. Este foi o seu Jornal Intergaláctico de Bolso. Nos vemos amanhã, terráqueos e terráqueas. Até a próxima transmissão.